Eu desejo cumprimentar os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dou graças a Deus por esta oportunidade, pelo privilégio de poder estar aqui nesta tarde. Louvo a Ele e a Ele bendigo pela minha vida, pela vida da minha filha. Dou graças a Deus por este dia, por nos ter proporcionado já, pelas horas deste dia que tem passado até aqui, da sua graça, de poder vivermos e desfrutar do que Ele assim nos tem permitido. Hoje fazem 4 meses que perdi a minha esposa, que a minha esposa veio a falecer. Ainda encontramos a nos recuperar. É um processo difícil, é um processo custoso de aceitarmos o fato da morte, o fato da separação. E uma esposa como a minha esposa não é alguém fácil de se esquecer, de maneira nenhuma. A minha esposa, ela era a minha esposa. Ela não era simplesmente a minha mulher. Ela era uma mulher que era a minha esposa, a qual eu amei de verdade e muito, e sei que por ela eu fui muito amado e amado de verdade. Por isso não é fácil, não está sendo fácil para mim, para minha filha, superarmos esta lacuna que a morte assim o fez em nossa vida, em nosso lar. Mas Deus é aquele que nos fortalece, é aquele que nos dá graça para superar com resignação isso que a morte causa no ser humano. Somente Deus, com o tempo, pode fazer com que venhamos a aceitar a realidade da morte e de que de fato é um acontecimento inevitável. Mas para nós, os salvos em Cristo, temos uma esperança de um dia rever os nossos entes amados, queridos, amigos, familiares. Assim, aguardamos esperançosos por esta graça. Até então, Deus é aquele que tem nos suprido e continuará a nos suprir com o seu amor, com a sua unção, com a sua graça e com as suas virtudes. Amados, queridos, continueis orando por nós, continuei orando a nosso favor, para que Deus assim continue com o seu olhar de misericórdia pela nossa vida. Queridos, nesta oportunidade que Deus nos dá, que Deus nos concede, que Deus nos proporciona, nos permitindo estarmos aqui, eu quero compartilhar mais um vídeo mensagem, mais uma mensagem. Eu quero compartilhar com os irmãos e amigos. E desta feita, eu convido-vos a ler comigo em 2 livros distintos da Bíblia. Um no Velho Testamento e outro no Novo Testamento. O primeiro livro no qual estaremos lendo um texto da Palavra de Deus encontra-se no livro do Pregador, no livro de Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo de número 8, que nos diz assim: em todo o tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Glória a Deus. Repetindo, em todo o tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 18 e 19, que nos diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo,
para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Repetindo, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, amados, irmãos, amigos, ouvintes da palavra de Deus, nesta oportunidade que Deus nos permite, quero vos compartilhar algo que Deus tem nos despertado no nosso coração concernente ao assunto inserido nesses textos que ora acabamos de ler nestes dois livros diferentes, e que está relacionado com o nosso dia a dia, com a nossa vida cotidiana, com a sociedade moderna, que lamentavelmente tem comprometido e muito a igreja do Senhor Jesus Cristo. No que tange respeito à moral, à vergonha, no que tange respeito ao vestir, no que tange respeito ao ver, no que tange respeito ao corpo, a influências mundanas têm influenciado a igreja. A igreja, ela era para influenciar o mundo e não ser influenciada pelo mundo. Mas, lamentavelmente, é de se reconhecer, embora os pastores não tenham coragem para fazer isso, mas é inevitável não admitir, é inevitável não reconhecer, ainda que contra os gostos dos pastores, que lamentavelmente muitos deles são culpados, não podem admitir a realidade de que a influência mundana entrou dentro das nossas igrejas de forma a mudar totalmente o parecer, o aspecto físico, espiritual, moral de muitos dentro das nossas igrejas. Isso é inevitável. Não se pode esconder essa verdade, que é vista a olho nu, que é vista de maneira visível, está diante dos nossos olhos, está à nossa frente. A influência mundana tem influenciado os crentes, levando-os a perderem a identidade de crente, levando-os a perder as características de filhos de Deus, de povo de Deus. Lamentavelmente, irmão, está muito difícil reconhecer os crentes pela sua forma decente, pudorica, de se vestir, de andar, de se falar, de andar. Lamentavelmente, está muito difícil neste quesito. A realidade que vemos é uns crentes mundanos, vaidosos, carnais, sensuais, dado muito mais aos desejos do seu sentido, aos desejos dos seus pensamentos, do que propriamente a vontade e o querer de Deus, que uma delas é a nossa santidade.
Lamentavelmente, parece que a igreja ela vai mergulhando nesse mar de lama, de imoralidade, de pecado, de vaidade, de mundanismo, de sensualismo, que lamentavelmente a igreja vai perdendo a sua verdadeira característica. É duro, mas é a realidade. E não se pode negar essa verdade, irmão. Não se pode tampar o sol com a peneira, como não se poderá negar essa realidade a qual estou expressando aqui. É lamentável o que nós estamos vendo. As nossas igrejas, elas tornaram, parece que um encontro de desfile, de competição, de disputa, para ver quem está mais elegante, mais bem vestido, bem vestida, quem está mais atraente, quem está mais charmoso, mais charmosa, quem está mais com os cabelos de cor mais pintada de maneira mais bonita, as unhas dos dedos, dos pés, quem está mais com os decotes do seu seio mais à vista. As nossas igrejas hoje se tornou o lugar disto. Simplicidade não se vê mais na forma de vestir, na maneira de ultrajar, de andar, de falar. Pessoas ocupam os altares das nossas igrejas e você percebe, você pensa que ela sobe para dar um testemunho vivificante, um testemunho que possa despertar a nossa fé. Na realidade, você ouve a pessoa falar e você ouve a pessoa falando coisas que lhe engrandece, que lhe envaidece, coisas que lhe coloca em um ar de superioridade em relação àqueles que lhe estão ouvindo. É lamentável o que tem se tornado as nossas igrejas, os nossos templos evangélicos. É mais uma disputa com relação a onde trabalha, o quanto ganha. Isso não edifica, isso não é mensagem que convence, que converte, que doutrina, que disciplina. Não. Isso é mais para o engrandecimento daqueles que estão falando. São testemunhos sem nenhum sentido espiritual. É inegável. Não se admite essas verdades porque são culpados. Muitos deles são culpados. Eles dormiram. É como aquela parábola do joio e do trigo. Quando aqueles empregados foram lá e falaram para o senhor da vinha: não plantaste o trigo? Sim. Como também tem o joio? Jesus lhes deu a resposta. É que os homens dormiram e o inimigo, o diabo, veio e semeou o joio no meio do trigo. Eles dormiram. Os pastores dormiram. Os líderes dormiram. O diabo semeou o joio na igreja, entre os crentes, de tal forma que não se sabe mais quem é joio e quem é trigo. O medo de arrancar o joio e acabar arrancando o trigo. E nisso vai se deixando, e o joio vai enramando, ele vai tomando espaço. Porque ainda que não se pode arrancar o joio, para não correr o risco de arrancar o trigo, deixando para o dia da colheita, contudo não se pode continuar com os olhos fechados. Precisa haver um combate para que o joio que já está no meio do trigo não continue crescendo, espalhando, enramando. Mas ele tem que ser podado, ele tem que estar sendo cortado. Mas o que nós vemos é o contrário. Além de terem dormido, não vigiaram para que o diabo não semeasse o joio,
para que o mundanismo não entrasse, para que se não trouxesse através dos seus corpos, das suas vidas, do seu falar, coisas mundanas para dentro da igreja. Mesmo tomando conhecimento de que o joio já está entre o trigo, eles continuam dormindo. Eles continuam dormindo em relação ao joio no meio do trigo. O que não pode acontecer. O joio foi plantado, foram culpados por isso, não vigiaram, não disciplinaram, não puniu o infrator, não tratou o pecado como pecado digno de punição. O diabo semeou o joio já está enraizado entre o trigo. Não se pode continuar dormindo. Tem que acordar e ficar de olho no joio, para ele não continuar enramando. Quando ele pensar em estender as suas ramas, suas raízes, corta. Quando for para o outro lado, corta. Para que o trigo fique só ali onde ele está. Para que ele não se ramifique no joio, levando o joio a virar trigo, levando o trigo a virar joio. Mas eles estão dormindo. Não tem moral para combater o joio. Porque, lamentavelmente, as suas famílias, seus parentes, amigos seus mais chegados, familiares de amigos seus, já foram contaminados pelo joio. Então eles continuam dormindo. Aqueles empregados, até que eles perguntaram para o Senhor se ele queria que eles fossem e arrancassem o joio. E o Senhor disse não, para que não corra o risco de acabar arrancando o trigo junto. Porque o joio, ele é tão terrível, que quando ele começa a espalhar as suas raízes, ele entrelaça nas raízes do trigo, de maneira que acaba tornando uma certa igualdade, de difícil diferenciação. Então se corre o perigo de, quando for arrancar um pé de joio, está arrancando um trigo. De quando arrancar o pé de joio, o pé do trigo venha junto, porque está ramificado um no outro. Porque o joio, ele vai tomando espaço no trigo e ramificando raízes uma na outra. Assim é o pecado na igreja. Quando ele é observado que ele já está na igreja e não se combate para cortar suas raízes, para cortar seus galhos, ele vai ramificando, ele vai tomando espaço. Quando não, todo o trigo está ramificado no joio, e ele vai sugando o caule do joio. Ele vai sugando pelas raízes. Aí o trigo murcha e pode até vir a morrer. Assim tem acontecido com muitos que era trigo, mas o joio o sugou seu caule, de maneira que ele veio a se tornar joio. Porque os homens dormiram, não vigiaram
E é o que lamentavelmente está acontecendo em nossas igrejas, irmão. Os pastores não vigiaram. Muito amigo do povo, presente no dia natalício. Muito afago. Muita mimação. Que os pastores acabam se vendendo para a igreja. Eles acabam se vendendo para o povo. Então ficam fracos, covardes, medrosos para tomar atitude de combate ao trigo, ao joio, contra o trigo. Eles perdem a força. É almoço na casa do irmão, da irmã. É presente que vai cegando o homem de Deus. A palavra de Deus diz que a peita cega e tira o entendimento. E é o que muitos pastores, lamentavelmente, lhes tem acontecido. Eles não têm força para tomar atitude contra o joio, contra práticas que sabemos que é joio, que é a ramificação do joio. Então estamos aí, nesse nudismo, nessa onda de sensualismo, que precisa combater, irmão. Porque a mídia, as redes sociais, elas incentivam o nudismo e o seminudismo. Elas incentivam as práticas sensuais. A televisão, os programas, você vê, pastor, irmão, irmã, você que tem televisão, você que fica plantado na sua sala, no seu quarto, fechado, vendo, assistindo pelo brilho da televisão. Você vê como que as mulheres se vestem, se ultrajam, incentivando as crentes a serem daquelas maneiras. E é o que nós temos visto, irmão. As pessoas se modelam muito mais pelo que a televisão, as redes sociais mandam, do que propriamente pelo que a palavra de Deus ensina. As roupas dos crentes hoje não são segundo a palavra de Deus, são segundo a mídia. O ator da novela, a atriz, o personagem, o famoso, a famosa, são como eles ensinam. A maneira de vestir dos crentes, das crentes hoje, não são segundo a palavra de Deus, com pudor, com decência, com vestidos. Não, irmão. São conforme o mundo manda. O sistema mundano dita, impõe. Porque é assim que vão estar bonitas e bonitos para os olhos mundanos. Estamos vivendo isso dentro das nossas igrejas, em meio dos chamados evangélicos. Uma onda de sensualismo, que a gente que somos homem e gostamos de mulher, porque não basta ser homem, tem que ser homem, tem que gostar de mulher, porque muitos hoje são homens, mas não gostam de mulher. Então, para esses que não gostam de mulher, eles se sentem à vontade, eles se sentem bem, eles se sentem totalmente descontraídos. Mas para quem é homem e gosta de mulher, ama a mulher, está difícil, irmão, dentro das nossas igrejas. Pela onda de sensualismo, das mulheres casadas às mulheres solteiras.
É uma onda de sensualismo, na descompostura das suas vestes, na falta de decência no vestir, na sua forma sensual de andar para lá e para cá dentro da casa de Deus. Irmãos, isto é uma realidade. Isso é uma verdade que estamos vivendo no nosso dia a dia, dentro da igreja, no meio cristão, no meio evangélico, irmão. Que precisa ser combatido. Precisamos mostrar para os irmãos, para o povo, que não compartilhamos desta vida mundana, que não aprovamos, porque quando se silencia, está dando o seu apoio. O seu apoio. Quando se faz silêncio diante daquilo que se sabe que está errado, se está dando apoio. Se está apoiando pelo silêncio. E nós precisamos nos mostrar insatisfeito. Precisamos nos mostrar para Deus, diante de Deus, que não compartilhamos dessa onda de sensualismo, que a sociedade moderna está mergulhada e mergulhando cada vez mais para o profundo. E a igreja envolvida, descendo de cabeça para esse mar de sensualismo. Perderam a moral, perderam a vergonha, tornaram-se insensíveis para as coisas depravadas, imorais. Não se ferem. Isso é falta de Deus, falta do Espírito Santo. Mas a palavra de Deus, ela é bem enfática, bem precisa. Aonde eu li, em Eclesiastes, o sábio Salomão falando, inspirado por Deus, em todo o tempo. Em todo o tempo. Sejam alvos os teus vestidos. Em todo o tempo. Não era lá no princípio da vida cristã, quando se aceitou Jesus. E hoje não. Hoje não precisa mais. Está enganado. Está errado. Deus não muda. Ele nunca mudará. Ele permanece aquele mesmo Deus. Deus não muda. Então nós também não podemos mudar. Não. Não podemos acompanhar o mundo. Não podemos acompanhar o sistema mundano. Não podemos acompanhar o curso desse mundo. Temos que permanecer inalteráveis. Temos que permanecer padronizados na palavra, pela palavra de Deus. Jesus disse: o céu e a terra passam, mas as suas palavras permanecem. Elas continuam a mesma. Porque Deus é o mesmo, Ele não muda. Então aqueles que são dele também não mudam. Porque o nosso modo de vida não é aquele que o mundo impõe.
Não é aquele que um grupo de pessoas determina, mas é aquela vida que a palavra de Deus determina para nós vivermos. Por isso que Paulo diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo-a na fé pelo Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Se nós não vivemos mais, mas Cristo é quem passou a viver em nós, a vida que nós agora vivemos é segundo a palavra de Deus. Eu não me visto mais como eu me vestia. Eu não vou a lugares aonde eu ia, sabendo que eles ferem a minha santidade, a santidade do meu Deus, sabendo que o Espírito Santo não vai comigo nesses lugares. Eu não ouço, não vejo mais aquilo que o Espírito de Deus não vê e não ouve comigo. Porque Cristo agora é quem vive em mim. E a vida que agora eu vivo aqui, eu vivo-a pela fé em Cristo. Em todo o tempo, sejam alvos os teus vestidos. Isso fala de santidade. Isso fala de pureza contínua. Santidade contínua. Não é uma santidade parcial. Não é uma santidade meio termo. Não. A santidade ontem, hoje, amanhã. A santidade em todo o tempo. A alvidez fala de pureza, de santidade. Vestidos alvo fala de pureza. E isso em todo o tempo, irmão. Fomos purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Em todo o tempo sejam alvos os teus vestidos. E nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. O óleo fala do Espírito Santo. Primeiro vem a pureza. Primeiro vem a santidade, para depois o Espírito habitar em nós. O Espírito Santo não habita em alguém sujo, carnal, vaidoso. Ela pode até expressar alguma alegria, mas isso não quer dizer que ele tem o Espírito Santo de Deus, vivendo uma vida mundana, uma vida sensual, carnal, uma vida própria que vai aonde acha que deve ir, que faz o que acha que deve fazer, que fala o que deve que acha falar, que ouve o que acha que deve ouvir, que vê o que acha que deve ver, que pega o que acha que deve pegar. Não, irmão. A pessoa pode até manifestar alguma ação que se denota do Espírito Santo, mas não quer dizer que o Espírito Santo está nele ou nela. É a nossa vida, a nossa maneira de viver que vai demonstrar que verdadeiramente o Espírito Santo está em nós. Nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Nunca. Duas coisas
em todo o tempo. Em todo o tempo. As 24 horas do dia. Os 7 dias da semana. Os 30 dias do mês. Os 12 meses do ano. Os 365 dias do ano. Sejam alvo os teus, os meus, os nossos vestidos. Santidade contínua. Isso fala de santidade contínua. E nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Nunca! Quer dizer, que é para não faltar nunca o Espírito Santo na nossa vida. Nunca falte o Espírito Santo sobre a nossa vida. A cabeça fala de onde controla todo o corpo. A cabeça fala de onde coordena, motoriza todo o nosso corpo. Então o Espírito Santo, ele quer estar na nossa cabeça. Ele quer estar em nosso cérebro, na nossa mente. Porque é de lá que sai todo o controle para o nosso corpo. É da cabeça que sai toda a ordenança para os demais membros do corpo. Então o Espírito Santo, ele quer estar entronizado na cabeça. Ele quer estar entronizado na mente, no coração, para nos dominar, nos governar, para nos dirigir às coisas certas, às coisas puras, às coisas convenientes, às coisas agradáveis a Deus e não a nós, não a nossa carne, não a nossa vontade pessoal. Porque enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Jeremias 17:10. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Então o Espírito Santo, ele quer governar na cabeça. Ele quer governar. Ele quer dominar. Porque da cabeça as coisas descem para o coração. E dali procede. Nunca falte o Espírito Santo sobre a tua cabeça. Que Ele esteja sempre sobre ti, sobre mim, sobre nós, para nos controlar, nos governar, para nos abençoar, para nos levar, para nos condicionar à vontade, ao querer, à santidade do nosso Senhor, do nosso Deus. Mas em todo o tempo, haja pureza, haja santidade em nós, naquilo que vemos com os olhos, naquilo que ouvimos com os ouvidos, naquilo que falamos, comemos com a boca, naquilo que nós cheiramos com o nariz, naquilo que nós pegamos com as mãos, naquilo que nós pisamos com os pés, vamos com os pés, naquilo que colocamos em nosso corpo. Que em todo o tempo haja santidade em tudo isso em nós. Por isso que Paulo escreveu na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito e a alma
e o corpo sejam plenamente conservados irrepreensivelmente para o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Veja bem a expressão do versículo, irmão. Ele não deixa brecha. Ele não deixa reserva. É sem reserva. Todo o vosso espírito e alma e corpo sejam pleno, total, absoluto, conservado, irrepreensível para o dia da vinda do Senhor. Em todo tempo sejam alvos teus vestidos. Santidade em todo momento, em todo instante, em todo tempo. Sem reserva. Sem tirar um minuto para se corromper, para se contaminar. Porque aí corrompe todo o corpo. Uma pitada de fermento leveda toda a massa. Não há pecado nem pecadinho. Tudo é pecado. Não existe pecado pequeno, pecado grande. Desde o olhar para uma mulher e a cobiçar no coração, como deitar com ela e consumar o ato sexual, cometer o pecado, no mesmo nível, no mesmo grau. Um, na verdade, por comissão, o outro, na verdade, por desejo. Mas ambos é pecado. Então todo o nosso espírito e a alma e o corpo, todo, os cabelos da cabeça, os olhos, a boca, o ouvido, o nariz, o rosto, as mãos, a unha, o corpo, tudo tem que ser, todo ele, uma vez que Deus nos santificou pelo sangue de Jesus Cristo, temos que plenamente os conservar. Sem que haja neles nada pelo que possamos ser repreendidos. Isso quer dizer irrepreensível, que não tem nada do que se repreender. E oxalá Jesus, quando Ele vier, Ele nos ache irrepreensíveis. Pelo contrário, iremos ouvir o que está em Mateus 7, 21. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Estando na igreja, crente, batizado, falando língua, profetizando, com atividade, pastor, obreiro, ministro. E Jesus diz: eu nunca te conheci. Fazendo milagres, expulsando o demônio, curando enfermo. E ouvi de Jesus que Jesus nunca o conheceu. Em todo o tempo, seja alvo os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Espírito Santo, alma santa, corpo santo, todo ele santo. E não é impossível, viu, irmão? Há crente dizendo que é impossível isso. Se é impossível, irmão, estamos perdendo tempo na igreja.
Se você não acredita que um homem e uma mulher pode ser santo, pode viver uma vida de santidade nesse mundo, eu te convido a deixar de ser crente, porque você está perdendo o seu tempo na igreja. Porque sem essa santidade que Deus exige de mim e de você, ninguém verá a Ele. E se você acha que é impossível um homem ou uma mulher viver uma vida de santidade em meio a esse mundo depravado, imoral, sensualista, você está perdendo o tempo na igreja. E você estará dizendo que Deus nos deu uma ordem impossível de nós obedecê-lo. Quando Deus não nos dá carga difícil de nós levar, nem fardo que não possamos carregar. Se Ele quer de nós a santidade, e Jesus veio como homem, viveu como homem, e foi santo em tudo, para nos dar o exemplo e nos mostrar que como homem que somos, mulheres que são, podemos sim viver uma vida de santidade, de pureza, em todo o nosso modo de viver, em todo o nosso espírito, em toda a nossa alma e em todo o nosso corpo. Nós podemos sim viver uma vida de santidade diante de Deus, perante essa sociedade sodomita. Não há coisa difícil para Deus. Deus não nos daria algo difícil de fazermos. Mas a santidade é uma condição para ver a Deus. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. A santidade. Santidade, irmão. É o que Deus quer de nós. E é nesse quesito, é nesse patamar que a igreja está pecando gravemente. Pelo seu envolvimento com o pecado do mundo, com o seu envolvimento com a iniquidade. E pessoas conscientes, pessoas sabendo que o que estão fazendo estão pecando e estão pecando. Pessoas conscientes que estão sabendo que tudo aquilo que eles estão fazendo é pecado e estão continuando a pecar. Sabendo que sem santidade ninguém verá a Deus. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 15, ele diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a maneira de viver, irmão. Isso não é impossível. Deus não pediria para nós nada que Ele soubesse que era impossível para nós, humanos, homens, mulheres, fazer. Se Ele nos pede isso, é porque Ele sabe que nós temos estrutura para isso. Porque o salmista diz que Deus conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Então, sabendo Ele que nós somos pó, conhecendo Ele a nossa estrutura, o alicerce no qual nós estamos edificados como homens e mulheres, Ele não nos pediria nada, sabendo Ele que era impossível satisfazê-lo. Mas se Ele nos pede, é porque Ele sabe que nós podemos. É só querermos lhe agradar. É só querermos. É só lhe amarmos como Ele nos amou como homem
e não se negou a ir à cruz, tendo oportunidade de se negar, mas ele se entregou por nós, porque nos amou, e sabia ele que a cruz era aonde estava a nossa vitória, a nossa salvação. Então nós sabemos que a santidade é o que ele quer de nós, para nós vê-lo um dia, para vivê-lo com ele aqui, em harmonia. Nos negamos a viver uma vida de santidade, porque o mundo nos oferece tantas coisas para nos deixar bonitos e bonita aos olhos do mundo, e não sermos taxados de quadrados, de atrasados, de cafona, por viver uma vida natural, sem as bugigangas que o mundo oferece para as pessoas colocarem seus corpos e acharem que estão lindos e lindas, bonitos e bonitas, e então serem aplaudidos, mas que aos olhos de Deus e dos anjos são ridicularizados, porque o diabo os transtorna, fazendo os verdadeiros palhaços diante de Deus e dos anjos. Ele é santo, e ele exige de nós que sejamos santos. No versículo 16 da primeira carta de Pedro, seguindo o 15, diz: porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Glória a Deus. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de vida. Vida no espírito, vida na alma, vida no corpo. Temos que ser santos em toda a nossa maneira de viver. Senão não verá o Senhor, mas ouvirá de Jesus: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Será triste, irmão. Será doído, doloroso, tanto tempo na igreja, e no último dia perder a salvação, porque achava que podia conciliar a vida de crente com a vida de mundano, podia conciliar a vida de santidade com a vida de impureza, pelo simples fato de pertencer a uma denominação e ser um contribuinte assíduo. Não, irmão. Ou entramos pelo caminho da santidade, que é muito custoso, tem-se preço a pagar para entrar por esse caminho, porque somos rejeitados até pelos próprios crentes, somos taxados de santarrões, de crentões, mas é o preço que temos a pagar. Mas em todo o tempo, seja alvo a tua vida, a minha vida, e nunca falte o Espírito Santo sobre a tua, sobre a minha cabeça. Em Apocalipse, complementando este versículo, no capítulo 3, Deus falando à igreja de Laodiceia, Deus falando para aquela igreja, lhe aconselhando, uma igreja que estava morna, uma igreja que não era nem fria e nem quente, mas estava morna, que é uma temperatura entre o crente, entre o quente e o frio e o quente, onde fica muito oscilante, ora está frio, ora está quente, é o morno, ou nem é frio e nem quente. Se pelo menos fosse frio, era mais fácil se tornar
quente, ou quando é quente, é mais fácil se tornar frio. Mas quando o crente é um crente morno, é muito custoso, muita luta. Porque ele não fica nem frio de uma vez e nem fica quente de uma vez. Ele fica naquela oscilação. E isso não é bom para morrer rápido. Por isso que foi dito para a igreja de Laodiceia, que por ele ser morno, iriam ser vomitados da boca de Deus. Então Deus aconselha a igreja aconselha os crentes de Laodiceia, como está nos aconselhando, irmão, e nos ordenando que dele, que de Deus, compremos vestidos brancos, para que nos vista em todo tempo, seja alvo os teus vestidos. Em Eclesiastes 9:8. E aqui Deus nos ordenando, nos direcionando aonde comprar os vestidos brancos, aonde adquirir dele. É Deus que tem os vestidos brancos para nos dar. É Ele que nos dá a santidade, mais nada, ninguém nesta vida pode nos tornar santos, puros, somente Deus. Então ele diz: aconselho que de mim tu compre vestidos brancos para que te vistas. E não apareça as vergonhas da tua nudez. As roupas que estão comprando hoje é aquelas da loja, é aquela da atriz da novela, do ator da novela, do personagem da televisão, da internet, do amigo da escola, da amiga, da vizinha, do vizinho. São essas as roupas que estão comprando no mercado, aonde aparece as vergonhas da nudez, aonde aparece aquilo que é vergonhoso, quando se está nu, despido. O que falar desse modismo dos decotes, dos seios de fora? Nessas roupas agora mostrando a polpa do bumbum, mostrando 2 dedos de bumbum de fora, é a moda atual. As roupas transparentes, marcando o fio das calcinhas, marcando as curvaturas do corpo, mostrando a sexualidade da mulher. São as roupas, vestes que se estão comprando. E até os crentes desta maneira, a gente encontra crente por aí, quando não vemos isso assim na igreja, encontramos pelas ruas, desta forma, com estas vestes compradas dessa maneira. Mas Deus aqui diz: compra de mim vestidos para que te vista, para que não apareça a vergonha da tua nudez, para que não apareça nu aquilo que é vergonhoso de se ver. Muitos crentes acham bonito, muitos pastores acham bonito, as irmãs com os decotes do seio de fora, com as roupas transparecendo, suas calcinhas, peças íntimas, que antes eram íntimas.
mas que hoje são compartilhadas na sua cor, no seu tamanho, aonde elas estão localizadas no corpo das irmãs. Muitos pastores gostam, tanto deles gostam, que quando vê irmãs vestidas desta maneira, eles dão até oportunidades para ela no altar, para que elas vá mais pertinho deles, para que eles a vejam mais de perto. Porque um pastor que se preza, um pastor de Deus, um homem de Deus, quando ele percebe que uma irmã está vestida desta maneira, ele não dá uma oportunidade para ela no altar. Ele chama ela depois em particular e diz: irmã, eu queria até dar uma oportunidade para a irmã, mas a irmã vestida dessa maneira não tem como. Mas eles dão oportunidade para irmãs desta maneira. E a minha esposa hoje, em memória, nunca teve uma oportunidade na igreja de Vila Brasilândia. E olha que ela se vestia com pudor e decência. Ninguém pode acusar-me de ter tido uma esposa que me deu tristeza na sua forma de vestir. Não! De maneira nenhuma. Mas ela nunca teve uma oportunidade, nem para testificar da nossa alegria quando a nossa filha nasceu. Enquanto tantas outras tiveram, e vestidas até de formas sensuais. Porque há muitos pastores que gostam, eles têm prazer de ver as irmãs vestidas, trajadas desta maneira, com os vestidos comprados, não de Deus, mas comprados lá dos atores, das atrizes, dos personagens, como o mundo determina que tipo de vestido elas devem comprar para vestir. Porque eles querem ver elas de perto, mais pertinho. Ele não pode ir pertinho dela, então ele chama para ela vir pertinho dele no altar, sabendo que a condição, a maneira como ela está vestida, não era digna de estar subindo no altar para ter uma oportunidade. Mas é assim que se funciona. Mas o conselho de Deus é comprar vestido dele, para que nos vistamos, para que não apareça as vergonhas da nossa nudez. Está hoje na moda deixar nu aquilo que é vergonhoso, deixar transparecer pelado, nu, aquilo que é vergonhoso de se ver, aquilo que nos causa vergonha, pelo menos causa para alguns, causava para outros, mas que hoje eles têm prazer e satisfação em ver aquilo que é vergonhoso despido, nu, e sente até prazer e desejo. E elas desejam de mostrar nu aquilo que ela sabe que é vergonhoso, que é uma vergonha. Mas elas não têm vergonha. Então elas se despem dos seus vestidos divinos e colocam os vestidos do mundo. Crentes que para vir na igreja vêm com vestido, lá na rua é outra roupa. Mas aconselho-te que de Deus compre vestidos para que te vista, para que não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos